E no versículo, onde estamos no versículo 20, continua: levam-no a Jesus, já vestido com as suas vestes, portanto, com a sua dignidade humana recuperada, um corpo vestido com as suas próprias vestes, não com aqueles farsantes, com aquelas insígnias imperiais, com as suas próprias vestes, não como o bispo ou como o papa que veste aquelas vestes imperiais, litúrgicas, ditas assim, e portanto de figurante, nunca de ser humano, como o pároco veste aquelas vestes ditas litúrgicas e põe-se atrás de um altar, o figurante, nunca o ser humano, o poder religioso e eclesiástico, nunca o ser humano. Jesus vai com as suas vestes para ser crucificado, com a sua dignidade humana. É o ser humano pleno, integral, agora já flagelado, já cuspido, mas o ser humano. A dignidade está aí, está onde está Jesus, a dignidade humana. Nos outros está a palhaçada, os farsantes, a ignomínia, a perversão. E quanto mais vestem com aquelas vestes de sagrado, mais perversão. Quando põem aquelas posses de chefes de Estado, mais perversão. Mesmo que sejam candidatos outra vez ao lugar, mais perversão. Não nos deixemos iludir, enganar. Eles bem querem que sejamos cegos, mas temos de abrir os olhos, temos de fazer sempre o contrário do que nos diz o inimigo, do que quer o inimigo. Querem-nos cegos, mas a gente abre os olhos da mente e não se deixa ir pela distorção que eles fazem dos factos. Procuramos os factos. Nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Diz Jesus, o de João, digo eu. Diz cada ser humano que o queira ser: nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade, não para distorcer a realidade. Nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. E, portanto, não me ponham essas vestes, não me ponham a figurante, não me façam funcionário, ordenado presbítero da Igreja de Porto, para anunciar a boa notícia de Deus Criador Abá, nunca para ser um figurante do poder em cima dos outros, a viver à custa dos outros, a ser como o espinheiro, que só diz, abre a boca e é para dizer mentiras, ameaças. Levam-no então para o crucificar. Levam o ser humano. Isto é que é belo e digno. No meio da dor, levam o ser humano. Acabam por reconhecer que é o ser humano. Ora, aí está. Que é o que Jesus sempre diz que é. Nunca. Diz sempre o Filho do Homem. O ser humano. Na sua fragilidade total. E por isso da sua maiútica também total. Nunca o Cristo. Nunca o Rei. Nunca o Messias. Nunca. Levam o ser humano para o crucificar, que se chama Jesus. E para lhe levar a cruz, porque ele já está fragilizado com a flagelação, perdeu tanto sangue, para lhe levar a cruz requisitam um homem sem nome, ainda para já, mas depois vai ter, o nome aparece. Requisitam um homem que passa por ali ao regressar dos campos, portanto, outro camponês, como Jesus. Está identificado com Jesus. Não é da coorte, não é soldado romano ao serviço do Império.
Até os soldados já são desumanos ao serviço do poder, com uma arma na mão. Que desumanidade! Um ser humano pode alguma vez pegar uma arma, fabricar uma arma, usar uma arma. Requisitam um homem que passa por ali ao regressar dos campos. A vida estava a decorrer normalmente. Digamos que tudo isto está a acontecer, uns quantos estão a par, mas parece que o grosso da população está alheia. Não sabe o que estão a tramar ali. Também andam mais encandeados com a festa da Páscoa. Ao regressar dos campos, portanto, um camponês, um que trabalha nos campos, como Jesus, camponês, artesão, que fabrica os próprios instrumentos de trabalho. E recebe um nome, um tal Simão de Cirene. Um tal Simão de Cirene. Era um desconhecido, portanto diz um tal Simão de Cirene. Só é conhecido pela comunidade que escreve o Evangelho. É da clandestinidade viva. Este Simão de Cirene integra a clandestinidade viva. Integra certamente aquele grupo de que a mulher sem nome interveio naquela comida em casa de Simão leproso, que é a casa de Betânia, toda a Betânia. Integra esse núcleo pequenino, de discípulos de Jesus, identificados com ele, com o seu projeto, companheiros entre si, porque irmãs gêmeas de Jesus. Um tal Simão de Cirene, que é pai de Alexandre e de Rufo. Um pormenor tão importante para Marcos pôr aqui os nomes. Isto tem uma profundidade enorme. É só um versículo, o versículo 21. E é assim que termina o período entre as 6 e as 9 da manhã. As 3 primeiras horas do dia 6 da última semana de Jesus. Termina com este versículo. Um homem que passa por ali ao regressar dos campos, um tal Simão de Cirene, ficam aqui 3 nomes que estão nos antípodas de todos os outros que estiveram até agora, dos figurantes, dos agentes dos poderes. Um tal Simão de Cirene, pai de Alexandre e Rufo. Pai está aqui como gerador de Alexandre e Rufo. 3 nomes de nenhum judaico. Pai Simão de Cirene, portanto, é do norte da África. Cirene. Portanto, é um imigrante. Imigrante ali. Não é um judeu de puro sangue. Já pode ter nascido ali, mas não vem do tronco de David, vem de Moisés, nem lá dos patriarcas, vem de fora. Não tem a ideologia toda, aquela ideologia toda lá do templo de Jerusalém. É um imigrante, uma espécie de estrangeiro, em terra estranha. E pai de Alexandre e Rufo, portanto, que também não estão possessos daquela ideologia nacionalista judaica, do judaísmo, que vem desde, pelo menos há 1000 anos, desde o rei David de Salomão, a dinastia de David de Salomão. São antípodas do grupo dos 12. Percebamos isto, que é o que o Marcos está aqui a salientar ao pôr-lhes os nomes. Este Simão de Cirene, até se chama Simão, é a antípoda do Simão Pedro. Antípoda, ouvem bem, antípoda. Deste não se reclamam os bispos ou o Papa, que é sucessor. É sucessor do outro, do Pedro. Pois claro, já lá vai.